Gente, quando a gente faz gestão de tempo, a gente se preocupa com o andamento do nosso dia e se preocupa com a assertividade da nossa produtividade. Ou seja, a gente se preocupa em ser eficiente, a gente se preocupa em chegar no final do dia e ter um resultado, né? E não passar o dia inteiro fazendo coisas aleatórias, fazendo coisas que não contribuirão com o resultado da tua empresa, o resultado do teu negócio, o resultado do teu trabalho, enfim, o resultado da realidade de cada um, tá? Então, quando a gente se preocupa em fazer gestão de tempo, a gente nos monitora, né? A gente praticamente fiscaliza as nossas atividades e fiscaliza o nosso tempo, fiscaliza o seu eu trabalhando e o resultado que ele está obtendo a cada tempo, tá? Muitas vezes, muitas pessoas simplesmente levantam, vão trabalhar e fazem o que aparece, tá? Fazem as tarefas que vão surgindo para fazer, mas isso não é correto e isso não é fazer gestão de tempo. Quando a gente faz gestão de tempo, a gente prioriza as urgências, a gente prioriza as coisas mais importantes. E, inclusive, tem matriz, né, que consegue exatamente identificar se aquela tarefa ela é importante, mas não é urgente, se ela é urgente e importante, se ela não é nem urgente nem importante, se ela só é uma tarefa que existe no seu dia, mas que, de certa forma, diretamente ela não traz um benefício para alguma coisa, ou se ela é só perda de tempo. A gente consegue identificar com essa matriz, tá? Eu vou editar o vídeo e eu vou colocar a matriz para vocês entenderem do que eu tô falando. Então vamos lá, essa aí é a matriz que eu falei para vocês a respeito de urgência e importância das atividades, e você consegue claramente pegar aí alguns exemplos de atividades do seu dia e identificar se ela é uma atividade urgente, importante, não importante ou não urgente. Você faz isso até que você consiga assimilar e você consiga rapidamente ter uma resposta mesmo em relação àquela atividade. Até você se habituar a entender, né, que aquela atividade não é importante, você vai usando esse quadrinho até você conseguir ter uma resposta rápida e negativa sobre o que não é urgente e sobre o que não é importante. Então, no quadrante 1, aí a gente tem coisas que são urgentes e importantes. Aí ele exemplifica que são crises, reuniões, problemas urgentes e inadiáveis, projetos com data marcada, que foi tudo que eu falei. Quando você tem um prazo de entrega, por exemplo, isso é uma coisa extremamente urgente e importante. É importante que você entregue para o seu cliente uma data execuível para você, né, que você possa cumprir com ela. Então, ela vai ser, sim, urgente e importante. No quadrante 2, a gente tem uma coisa que não é urgente, mas que é importante. Prevenção, criatividade, recreação, aprendizado, planejamento. Isso aí não está ligado diretamente ao nosso negócio, mas algumas coisas sim. Mas o que eu posso dar um exemplo para vocês é o seguinte: fazer uma planilha automatizada com, sei lá, alguma atividade repetitiva do seu negócio, ela é extremamente importante, mas não necessariamente ela é urgente, tá? Ela pode se tornar urgente, inclusive, mas não necessariamente ela é urgente. A gente tinha a planilha de planejamento financeiro que a gente sempre estava mexendo nela. De 15 em 15 dias a gente mexia. A gente tinha que mexer e aí a gente renovava muitas coisas, a gente tinha que alterar tudo, enfim. Até o momento que aquilo ali começou a me incomodar e eu comecei a perceber que aquilo ali era uma perda de tempo absurda. Então, a partir daquele momento, ele passou de importante para importante e urgente. Aí a gente foi lá, eu e Maíra, a gente abriu a planilha, otimizou da melhor maneira possível e resolveu aquele problema. Mas isso seria um exemplo, né, de coisa que é importante, mas não é urgente necessariamente naquele momento. No quadrante 3, você consegue ver coisas que não são importantes e que são urgentes, tipo interrupções, telefonemas, relatórios, correspondência. Ou seja, alguém te liga aqui no escritório, não é o importante porque você não está esperando a ligação de ninguém, mas é urgente porque a pessoa está na ligação.
e aí você precisa atender. E aí você precisa definir também se isso te atrapalha muito, né? Se isso é um caso que te atrapalha muito, já deixa avisado na recepção que não é para passar a ligação, que é para dizer que não tá, que você vai retornar, enfim, dependendo do momento de como você estiver. E o quadrante 4, que não é nem urgente e não é importante, ele exemplifica aí detalhes, pequenas tarefas, correspondência sem importância, atividades agradáveis, perda de tempo, que seria, na minha cabeça, claramente WhatsApp, o exemplo que eu dei, o que eu vou dar, não lembro da sequência, sobre o e-mail, de você estar sempre atualizando seu e-mail, você está pegando correspondência que não tem importância nenhuma para o seu negócio, né? Você pode muito bem pegar suas correspondências e ver isso em casa, no seu momento de pessoa física e não de pessoa jurídica. Então, vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Então, gente, gestão de tempo é isso. É você passar o seu dia executando tarefas mais urgentes e importantes. É se preocupar em fazer o essencial para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu trabalho. E não fazer as coisas que vão aparecendo. E muito menos virar a agenda das outras pessoas, tá? Quando a gente não tem a nossa agenda, né? E aí vai ter gente que vai preferir agenda física, vai ter gente que vai preferir a agenda digital no computador. Hoje a gente tem muitos aplicativos de agenda, vai ter gente que vai preferir celular, mas vai ter gente que também não vai, né? Vai simplesmente acreditar que tudo que ele coloca na cabeça ele vai guardar e ele vai conseguir executar na ordem que ele imaginou desde o início. E isso também não vai acontecer. Então, é importante sim a gente ter agenda. Eu tenho agenda física, eu tenho mais de uma agenda, porque eu gosto do físico, tá? Eu tenho agenda física, além de tudo, eu tenho um post-it que eu colo no meu celular, no meu computador, desculpa. Inclusive tem aplicativos, né? No celular mesmo, na área de trabalho, você pode colocar o post-it para você ir ticando o que você fez. Mas para mim não é eficiente, porque eu não me prendo muito ao digital, eu acabo não tendo que... Só de eu pensar que eu vou ter que abrir um aplicativo para olhar o que eu tenho para fazer, enfim. Pode parecer loucura, pode parecer besteira, mas para mim não funciona. Para mim o que funciona é o post-it e a agenda. Então, a minha gestão de tempo eu faço, na maior parte, na agenda. Então, por que fazer gestão de tempo, né? Eu já dei basicamente uma noção de por que a gente tem que fazer gestão de tempo. E basicamente, gente, é porque as tarefas não vão acabar. Você não vai chegar no meio do dia e vai dizer: ah, pronto, já fiz tudo que eu tenho que fazer, agora eu posso ir para casa. Muito provavelmente, se você é um empresário, né, se você está iniciando as suas atividades no negócio agora e você é dedicado ao seu trabalho, você quer um resultado bom, muito provavelmente o trabalho é quase que infinito. Então, você não vai ter a sensação de trabalho feito por hoje, certo? Sempre vão ter muitas tarefas para executar e você precisa definir quais são as tarefas mais importantes. Então, é por isso que é importante fazer gestão de tempo. Quais são as tarefas que vão impactar diretamente no teu resultado, no dia, no mês, na quinzena? A gente tem tarefas no dia, às vezes, que são inadiáveis. Tem que ser feita naquele dia. Tem tarefas até que tem prazo de hora, né? Até 1 hora da tarde, até 2 horas da tarde. Então, a gente precisa se atentar a isso para a gente fazer a gestão de tempo, para que a gente consiga executar de forma eficaz, de forma eficiente também o que surge de demanda da sua empresa, né? Que é importante para o resultado. Então, é por isso que a gente deve fazer gestão de tempo. Senão, você vai acabar ficando perdido. Né? Você vai acabar chegando no final do mês, no final da quinzena, se o seu parâmetro é quinzena, se o seu parâmetro é mês. Você vai chegar e vai chegar e falar: meu Deus, cadê o resultado que eu queria? O resultado que eu queria não era esse. Atrasei tal obra, atrasei tal projeto, não consegui medir o valor que minha empresa precisava. Tudo porque, de certa forma, a tua presença, né, nas tarefas, nas atividades, não foram colocadas de formas estratégicas e você não conseguiu impactar a tua empresa. Quais são as ferramentas e quais são os métodos que a gente usa para fazer isso, tá? E quais são também as pegadinhas, o que é que a gente evita? Primeiro, a gente evita ficar
no WhatsApp, olhando no WhatsApp o tempo todo, né? Tocou o WhatsApp, você para o que você está fazendo e você vai olhar. Ou então você é aquele tipo de pessoa viciado em e-mail. Você é viciado em atualizar e-mail. Você está sentado na frente do computador, está trabalhando e você é viciado em atualizar e-mail. E aí você fica entre o que você está fazendo e o e-mail, você sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro. E isso faz você perder produtividade. Isso faz você perder atenção ao que você está fazendo. Você demora para retornar ao foco do que você estava fazendo. E isso tudo faz você ou errar ou fazer mais lento, ou seja, te torna menos eficaz e menos eficiente. Então eu evito estar atualizando e-mail o tempo todo. Eu só atualizo e-mail se há algo importante que eu esteja esperando, tá? Uma coisa importante da qual eu dependo para fazer tal tarefa importante do dia. E o WhatsApp é a mesma coisa, né? Eu não fico o tempo todo olhando o WhatsApp para ver se alguém me mandou uma mensagem importante. Se alguém precisar de algo inadiável, falar comigo, uma coisa muito importante, muito provavelmente essa pessoa vai me ligar. E as pessoas precisam entender isso. Você precisa fazer as pessoas entenderem isso. Porque se você não fizer as pessoas entenderem isso, as pessoas vão achar, né, naturalmente, que elas podem falar com você o tempo todo e que você estará disponível para resolver as coisas que surgem para elas o tempo todo. E você não pode ser a agenda de ninguém. Você tem que ser a agenda do seu negócio, a agenda do seu trabalho, a agenda do seu emprego, enfim, o que quer que você tenha. Então, o celular e o WhatsApp, para mim, não é uma coisa que eu fico olhando o tempo todo. Aí você também precisa se adequar às coisas que você está habituado a fazer, as coisas que te tiram do foco, né? Para alguns vão ser sites de esporte, para outros sites de notícias, para alguns até sites de fofoca. Então, tenta não deixar esses sites como primeira página. Assim que você abre o Google, já aparece alguma coisa que já chama a tua atenção, aí você já vai olhar, já vai procurar saber o que é aquilo. Tenta tirar o máximo de coisa desse tipo da tua frente, para que você não perca a atenção, né? Muitas vezes a gente, eu preciso abrir aqui meu e-mail, aí vai para abrir o e-mail e no caminho de abrir o e-mail aparece uma notícia importante, que para você é importante, né? Que é do seu interesse, enfim. E aí você, naquele momento, meu Deus, preciso ver isso aqui. Aí você sai completamente da sua zona de trabalho, você sai completamente do que você estava fazendo e você pode perder até horas nessa saidinha, né, que você deu. Então, evita também esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente usa muito são planilhas, né, para otimizar o tempo. Coisas que são repetitivas, gente, coisas que vocês fazem sempre. Otimizem, né, com planilhas, automatizem planilhas o máximo que vocês puderem, porque se vocês fazem coisas repetitivas, orçamento repetitivo, se por acaso você é uma pessoa que trabalha com isso, ou então o planejamento financeiro que você faz sempre, tudo que você faz sempre, tenta formalizar uma planilha para sua empresa, né, ou para você usar, e usa sempre do mesmo jeito, né? Cria o processo daquela planilha, porque você vai conseguir otimizar o tempo, ou seja, você vai conseguir fazer mais rápido, porque é apenas uma forma de fazer, não tem desvios. Se tiver automatizada, vai ser maravilhosa, porque provavelmente você vai precisar dar poucas informações, em vez de estar sempre listando tudo, calculando tudo. Então a planilha é top para isso também. E outra coisa é a delegação de função, tá? Se você trabalha com mais pessoas, você trabalha com pessoas subordinadas a você, que executam outras atividades, é importante que você tenha a matriz de responsabilidade, porque senão vai ficar todo mundo fazendo também qualquer coisa, as coisas que aparecem, e isso não é o ideal. Se você tem um estagiário no seu escritório, você tem um auxiliar administrativo no seu escritório, ou então qualquer outra função que você tenha com você, trabalhando com você, na sua sala, dê a matriz de responsabilidade a ela, do que ela precisa fazer. Quais são as coisas que ela ou elas, dependendo de quantas pessoas trabalhar com você, é responsável. E ela vai ter que executar as atividades que são de responsabilidade dela, né? Obviamente que você, como
líder, você como gestor, vai ter que verificar se essas atividades estão sendo executadas. Mas o importante é que você delegue essas atividades e que você observe, obviamente, se elas estão sendo executadas diariamente, de forma correta, enfim. Mas é importante que você faça a matriz, porque as pessoas da sua empresa que trabalham com você vão saber exatamente o que elas devem fazer e não ficar o tempo todo, hoje eu vou fazer o quê? Inclusive, isso vai te parar, né? Você entra na sua sala e fala, o que é que eu vou fazer hoje? Aí você já vai perder um tempo executando uma agenda diária para uma pessoa que trabalha com você. E aí você já perde o tempo que você estaria executando as suas atividades. Outra coisa é que se você tem mais de uma pessoa, né, trabalhando com você, é bem provável que essas pessoas se confundam também com o que elas têm que fazer. Elas podem, inclusive, ter matriz de responsabilidades iguais, mas só se existir um volume muito grande dessas atividades. Mas se não, né, se for uma atividade, um volume pequeno de atividades e ter várias atividades, o ideal é que você faça a matriz de responsabilidades diferentes, porque isso também vai otimizar os processos da sua empresa. Cada pessoa vai ter um pouco de atividade para exercer, né, de sua responsabilidade, e muito provavelmente com isso você vai conseguir fazer tudo o que é necessário para a sua empresa. Outra coisa importante é a delegação. Você precisa começar a delegar as funções. Você precisa deixar para fazer apenas as funções que são extremamente importantes e que só você pode executar, tá? Tem tarefas, às vezes, eu tenho tarefas que eu me sinto... Eu não consigo delegar, eu preciso fazer, porque, enfim, eu não me sinto confortável, confiante com outras pessoas fazendo. Tem coisas que eu preciso fazer, que eu prefiro fazer e que são muito importantes para a empresa, então você precisa entender isso também. O que você acha que só você pode fazer, o que você acha que você vai fazer melhor e que aquilo vai trazer um resultado melhor para sua empresa, você faz. Mas é importante que você delegue as funções que não são tão essenciais que você esteja presente, porque isso vai fazer com que você execute as tarefas que você precisa de fato, sem deixar nenhuma para trás, tá bom? Outra coisa, gente, outra ferramenta muito top que provavelmente vai ajudar na gestão de tempo é a nuvem, tá? Quando você coloca a sua empresa em uma nuvem, onde todos têm acesso àquelas informações que são importantes para a atividade de cada uma delas, você evita que as pessoas fiquem o tempo todo correndo, chegando à sua mesa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não encontro aquilo, o drive, sei lá, enfim. Quando você coloca o que pode ser acessível a todo mundo, você coloca para todo mundo. O que não é acessível para todo mundo, você deixa fechado para que os donos, os sócios, o gestor, seja lá o que for, ter acesso, só ele ter acesso. Mas o que é de que pode ter acesso a todo mundo da empresa, do teu administrativo, o importante é que esteja na nuvem para que todo mundo acesse aquela informação, tá? E não fique um pedindo para o outro, tem no teu computador isso, eu não estou conseguindo achar o arquivo, perdi o arquivo, esse arquivo não é o mais atual. Coloca na nuvem que você vai ver o quanto isso vai melhorar para a sua empresa. Gente, só para vocês entenderem a importância da gestão de tempo, se vocês pararem um pouquinho e vocês conseguirem imaginar vocês não aceitando um projeto porque vocês não têm tempo para fazer, tá? E vai acontecer sim de você não ter tempo de fato, né? Do seu tempo já estar extremamente otimizado, o que eu dificilmente acredito que isso é a realidade hoje da maioria das pessoas. Não é o nosso ainda, a gente ainda perde muito tempo com muita coisa. Então vai sim ter um momento que você não vai ter mais tempo na agenda para pegar projetos, porque ou sua agenda está muito lotada e, enfim, não tem condição, mas provavelmente vai ter muitos projetos que ou você vai atrasar e vai acabar perdendo clientes sem nem começar o projeto, ou vai ter projetos que você vai aceitar, que você vai atrasar também, e que muito provavelmente esse cliente não vai te recomendar bem, e vai ter projetos que você não vai nem aceitar, porque você sabe que é impossível você entregar no prazo que você geralmente dá aos seus clientes, tá?
Então, imagina que a gestão de tempo pode te tirar dessa situação, né? Só para você entender o quanto ela é importante. Fazer os processos da empresa rodar de forma mais eficiente é importante, inclusive, para que você tenha mais trabalho. Quando a gente tem mais trabalho, ou seja, quando a gente tem mais projeto para executar. Projeto, eu não estou falando de projeto de engenharia, estou falando de um projeto em geral, qualquer projeto, uma obra, uma reforma, uma construção, um projeto. Quando a gente tem... A tendência é que, quando a nossa agenda está lotada, a gente tem mais projetos, a gente tem um retorno financeiro maior. Então, a gestão financeira, a gestão de tempo, ela vai te dar um retorno em questão de dinheiro também, tá bom? Outra coisa importante, gente, é você identificar quais são as suas projeções. O que você quer para sua vida. Não adianta ficar quebrando cabeça com coisas que não vão contribuir com o resultado que você quer lá na frente, né? Se eu quero ter uma empresa bem-sucedida de construção civil que presta serviço para construtoras, não adianta eu ficar quebrando cabeça com um projeto de reforma, porque aquilo ali não é o resultado que eu quero para minha empresa. Eu não quero ser uma empresa renome de projetos de reforma ou projetos de construção. Eu quero ser uma empreiteira, no nosso caso, ter uma empreiteira de respaldo, uma empreiteira que as construtoras queiram contratar para trabalhar. Então, aquilo ali tira o meu foco, né, de resultado, tira o meu foco de alcance de objetivo. Vocês precisam também entender isso. Isso também faz parte de gestão de tempo. Saber o que você quer é extremamente essencial para que você consiga adequar seu tempo. Se você está fazendo uma tarefa num dia, se você está executando alguma atividade, você aceitou algum projeto, você olhou para trás e falou, gente, mas não é isso que eu quero. Eu não quero fazer reforma. Eu não quero fazer projeto. Eu não quero ficar numa construtora o tempo todo prestando serviço. Você tem que entender o que você quer. Se você não quer, não adianta focar a sua energia naquilo, né? Obviamente que existe uma questão de dinheiro também. Muitas vezes a gente pega uma reforma, tá ali também prestando serviço para uma construtora, que é algo que a gente não quer o tempo inteiro, né? Que a gente não quer a longo prazo, mas que você precisa daquilo por hora por questões de dinheiro e tudo bem. Só que você precisa entender, traçar a meta da sua empresa e começar a executar o que é necessário para alcançar essa meta, tá? Ou seja, tira uma fotografiazinha do que você quer lá no futuro e faz com que a maioria das coisas que você exerça seja em prol disso, em função disso, tá bom? Isso também é importante, isso no final das contas alerta a gente para o que a gente quer de fato, para que a gente comece a dizer não para o que a gente não quer. Porque se para você não é essencial que você pegue uma reforma, você não precisa disso, né? Aquela reforma não vai mudar a tua vida em questão de dinheiro, e você não quer trabalhar com reforma, você não quer ser uma empresa conhecida como reforma, você quer, na verdade, ser uma terceirizada conhecida, que várias construtoras te contratem, não perde energia fazendo reforma. Se você não quer ter um escritório renomado de projeto, você quer ser uma empresa de execução que faça reforma, não perde tempo fazendo projeto. Tenha parceiros, tenha pessoas que você confia para você passar o serviço, né? É importante também que o projeto seja bem executado. A gente não quer pegar qualquer projeto para a gente executar. Então, quanto melhor o projeto estiver executado, quanto melhor o projeto estiver descrito, melhor será para que a gente execute, mais fácil será para que a gente execute. Então, é importante, mesmo que você não faça, mesmo que você já tenha entendido que aquele projeto não contribui para o que você quer no resultado final, se aquilo ali influencia no teu negócio, é importante que você também encontre parceiros para fazer aquilo, pessoas que você confia, para que você possa fazer uma indicação para o teu cliente, ou para que você possa simplesmente pegar esse projeto, pegar isso aqui que deve ser feito e fazer uma parceria, né, com uma outra pessoa. Às vezes a gente faz reformas, a gente faz construções e a gente tem pessoas, né, que projetam, que são de confiança, que geralmente a gente passa para essas pessoas, né? A gente faz, inclusive, reuniões com o cliente, junto com o projetista, quando é uma reforma que a pessoa quer iniciar com o projeto, a gente faz a reunião, alinha tudo, essa pessoa é alheia ao nosso negócio, ela é parceira nossa. E isso vai, com certeza, facilitar o resultado final, o resultado que você quer da reforma, que seu cliente quer, e vai conseguir te dar um respaldo.
Então, gente, é muita coisa que faz parte de gestão de tempo, tá? É muita coisa que são minúcias que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, que a gente acha que a gente tem que fazer tudo por aí e que atrapalha o resultado que a gente quer, tá? Quando você faz gestão de tempo, quando você pensa em fazer gestão de tempo, você está sendo uma mente extremamente estratégica e racional para alcançar algum objetivo. Você usa o tempo que você tem, que é finito, né, e que é pequeno muitas vezes, para alcançar o objetivo que você quer. Por fim, mas talvez o primeiro grande passo que você tenha que fazer, né, para começar a fazer a gestão de tempo da sua empresa e das suas atividades individuais, é definir no dia anterior quais são as 5 tarefas mais importantes que você precisa executar na ordem de importância, tá? Na ordem de importância / urgência. Comece pelas atividades mais importantes e urgentes e também as atividades mais trabalhosas, gente. Normalmente, no início do dia, a gente tem mais energia para executar uma atividade. Se você deixa as tarefas mais difíceis para o final, muito provavelmente você não vai render o suficiente para alcançar aquele resultado. Então, começa pelas mais urgentes e importantes e também pelas mais trabalhosas, tá? Às vezes a mais urgente, mais importante é uma coisa simples que você pode deixar aí pelo meio da manhã, porque tem uma que é mais difícil, que requer um pouco mais da sua atenção. Cuidado com os horários que você inicia as atividades também. Às vezes, logo depois do almoço, não é o ideal para começar algumas atividades, porque também precisa da sua atenção e você está um pouco com a energia baixa mesmo por causa do almoço, do processo digestivo, que isso acaba reduzindo a energia da nossa, né, a nossa atenção. O nosso corpo está focado em outra coisa, que é fazer a digestão do alimento que a gente comeu, e isso pode atrapalhar também. Então, faz a agenda, coloca as 5 mais importantes na ordem principalmente de dificuldade, importância e urgência e foca para executar aquelas atividades que você colocou, tá? Só sai daquilo se for uma coisa muito urgente que surgiu e que não tem jeito. Se não, coloca na lista. Se surgiu uma atividade nova, inclusive anota para você não esquecer. Você não é máquina, anota num aplicativo digital, anota numa agenda, no que você quiser, contanto que você não perca essa informação. É basicamente isso, né? São algumas dicas rápidas que ajudou muito a gente, né, no nosso processo de evolução. Antes a gente tinha um volume gigante de coisas para fazer. Hoje a gente já delega algumas dessas tarefas, né, dessas funções, já tem outras pessoas trabalhando com a gente, mas ao passo que a empresa cresce, a gente aumenta o número de funcionários, mas a gente também aumenta o número de coisas, né, de responsabilidades que a gente precisa fazer, e a gente também precisa fazer a gestão de tempo para que a gente consiga suprir a necessidade da empresa. E se você for esperto, você vai usar o tempo a seu favor. Tá bom? O tempo é nosso amigo, no final das contas, sem ele a gente não faz nada, mas a gente tem que cuidar dele direitinho, senão ele passa voando na nossa frente.